Estamos de volta aqui na BMC News, acompanhando, tudo o que está acontecendo nesta sexta-feira. E deixa eu trazer agora aqui, para minha tela, o Flávio de Oliveira, Head de Renda Variável da Arzal Investimentos. Flávio, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, seja bem-vindo. Eu é que agradeço aí, um bom dia a todos, um ótimo dia, aliás, para as bolsas, né? Muito obrigada. Eu queria começar aqui a nossa conversa já repercutindo, mais cedo até falamos sobre a redução ali da Petrobras do preço do diesel nas refinarias, que já começa a partir de hoje. Queria entrar nesse tema, essa redução, isso acontece porque o preço do petróleo está caindo no cenário internacional, com a redução até da demanda, medo até de recessões. Eu queria entender como que você avalia o momento, da empresa especificamente, e também depois a gente falar um pouquinho mais sobre petróleo. Perfeito. Bom, eu acho que a gente tem dois pontos bem importantes aqui. Algumas pessoas vêm conversar comigo, principalmente os clientes, Flávio, esse preço de barril de petróleo, a empresa subiu um monte, estamos nas máximas, e eu tive uma conversa ontem, inclusive, com o pessoal da mesa, eu perguntei, olha só, pessoal, se a gente não tivesse com a Petrobras nas máximas, se ela tivesse subido para R$60, e agora ela estivesse no patamar atual, vocês se sentiriam mais confortáveis em estar no ativo? Por que eu perguntei isso? Porque os múltiplos da empresa seguem extremamente baixos. Mesmo se a gente considerar que o preço do barril de petróleo, vai ficar abaixo dos $100. A gente está com a empresa negociando aí a 2 vezes lucro, aproximadamente, e a empresa, a princípio, não fará capex e será uma boa pagadora de dividendos. Então, o que eu estou vendo aqui é que muitas pessoas elas estão preocupadas com relação ao preço da empresa, mas estão esquecendo que os múltiplos estão extremamente descontados, mesmo que a gente considere que o preço médio do barril de petróleo venha a trabalhar em patamares mais baixos. Até porque, mesmo olhando para frente, a gente não tem uma capacidade de refino tão grande ao redor do mundo. A capacidade de extração também ela tem lá suas limitações depois de uma década sem investimento. Então, o resumo mesmo com esse cenário de barril de petróleo, a gente está trabalhando com um cenário do ativo estar barato por causa desses fatores. E aí tem o segundo ponto, que é a questão política. E essa daí é o que na nossa visão acaba fazendo mais preço na empresa hoje, Ninguém sabe o que vai acontecer, é quase binário na nossa visão, o que pode acontecer com a companhia após as eleições. Isso se a gente for levar a sério o que os governantes, os candidatos que estão mais próximos aí de se tornarem novos presidentes estão falando. Então, na nossa visão, existe esse risco político que pode afetar a empresa, mas mesmo num cenário ruim, que a gente tem alguém que vai ter uma intervenção mais pesada, essa intervenção ela não vai se dar do dia para a noite e a empresa vai ficar despejando dinheiro através de dividendos. Então, não sei se eu me fiz entender, se eu fui claro, mas o ativo ele está barato porque carrega risco, mas na nossa visão, nesse patamar de preço, esse risco ele estaria compensando. Lógico, o investidor não pode também carregar muito a posição se ele não tem estômago para volatilidade, mas se for aquele percentual que ele está disposto a correr um risco maior, o risco-recompensa de hoje está atrelado à Petrobras, ele está interessante, na nossa visão. Então, Flávio, especificamente falando aí sobre as ações da Petrobras, Débora aqui falando com você acredita que ainda vale a pena, então, entrar nas ações da companhia? Lembrando que, na semana que vem, tem data de corte de dividendos, e as ações devem cair um pouco mais. Você acha que tem oportunidade no case, então, ainda? Eu sou suspeito a falar porque eu tô comprado, então acho que esse daqui é o melhor ponto, é o skin the game, mas sim, existe possibilidade se a gente for olhar para os números da empresa. Agora é aquilo, o investidor ele tem que entender que existe um risco intrínseco na companhia que a gente acha que ele vai ser mitigado pelos dividendos, pelo fluxo de caixa ao longo do tempo. Se o investidor entender isso, é tranquilo para a gente. Para mim, pelo menos, a nossa visão é uma posição que pode ser tranquila. E também, a gente não precisa estar exposto de forma seca, Quando o investidor ele tem interesse em estar exposto ao case, mas ele está com medo, existem operações que a gente pode usar derivativos que controlam o risco, Então, não é só se a tese está certa, mas é utilizar o veículo que faça sentido para o investidor. Perfeito. Bom, nos últimos
15 pregões, né, a Bolsa já sobe mais de 11%. Isso depois, hoje, inclusive, tem subido bastante, escolando em Nova York desde o início. Isso depois de ter caído, importante lembrar, né, mais de 20% desde abril com essa guerra na Ucrânia, fuga de investidor, né, para renda fixa. Pensando nesse cenário atual, você acha que vale a pena estar posicionado em Bolsa nesse momento? Lembrando que os juros ainda parecem muito atrativos, né? Quais gatilhos para poder manter essa atração da Bolsa que a gente vem presenciando agora? Bom, eu acho que o investidor que ele tem em bolsa, ele deveria esquecer o market time, né? Que é ficar escolhendo quando ele vai estar exposto à bolsa. O que eu vejo dar certo é o investidor que está estruturalmente alocado em bolsa. E vamos pensar o seguinte, a gente tem a bolsa a 120 mil pontos e uma expectativa de juro a 6. De repente, de uma hora para outra, o juro projetado vai a 10. E a Bolsa, e eu estou falando de Ibovespa, mas o Ibovespa, na verdade, se a gente descontar as commodities, a gente está bem abaixo dos 100 mil pontos, né? Então, as ações caíram. Quando uma ação cai, automaticamente a expectativa dela de retorno aumenta. Se eu tenho uma ação de R$10, que ela paga 7% ao ano, se ela for para R$5, ela passa a pagar 14% de dividendos ao ano, pelo novo preço dela, isso se os lucros da empresa permanecerem constantes. Então, eu acho que este é o grande ponto. Primeiro, o investidor ele tem que evitar o market time, ele tem que ter uma posição estrutural em bolsa. Então, na minha visão, ele deveria estar sempre posicionado e aproveitar esses momentos de queda para comprar. Por causa disso, porque quando o juro sobe, os ativos caem, automaticamente eles reprecificam a nova realidade. A empresa que pagava 5 passa a pagar 10, a empresa que pagava 7 passa a pagar 13, 14% de expectativa de dividendos. Então, sim, eu vejo hoje, por exemplo, empresas aí com expectativa de pagamento de 2 dígitos. Ah, mas o juro está 13, tudo bem. O dividendo que a gente espera dessa outra empresa também está 12, 13%. Então, sim, o mercado ele se ajusta. Eu acho que o grande problema que a gente tem é que o investidor ele olha muito mais para a cotação do que para a capacidade de geração de renda das empresas. Então, o efeito psicológico de estar posicionado com juro alto ele é muito ruim. Mas se o investidor ele olhar para o médio e longo prazo, a geração de renda das empresas se autorregulam com a taxa básica de juros, né? Então, sim, existem boas possibilidades. Agora, a volatilidade, ainda mais no mercado brasileiro, ela sempre vai existir, né? Inclusive, Flávio, eu queria aproveitar também e trazer uma outra pergunta, já que você falou em volatilidade. Ano eleitoral tem sempre volatilidade, né? Não dá para fugir disso. Estamos aí há pouco tempo, né? 2 meses das eleições. Queria entender a sua visão, como que você está vendo esse cenário aí, né? Como que você vê o cenário fazendo preço nos ativos? Se você acha aí que pode, de repente, ter mais movimentações por conta disso, quais ativos, setores, que talvez a gente pode sentir ali, né? O impacto maior das eleições. Olha, eu acho muito complicado a gente falar, eu consegui dizer que eu consigo prever quais vão ser os impactos. Agora, o ponto é, ano eleitoral, tá todo mundo jogando para a torcida, todo mundo quer se eleger, e as pessoas aí que estão mais próximas disso, né, os 2 candidatos que estão mais próximos disso, as palavras que eles disserem, elas podem fazer preço no curto prazo dos ativos. E a gente está aproveitando essas janelas de volatilidade para ir às compras. O mercado está caindo por causa do risco político. Cara, a gente está tratando isso como oportunidade. Agora, o que é o grande ponto para mim, pelo menos? Historicamente, todo mundo converge ao centro. Se a gente for... E sempre lembrando, é historicamente, não é uma regra que ela pode ser quebrada em algum momento. Mas vamos pensar... O Lula de 2002, ele se elegeu dizendo que não ia pagar dívida externa. Sentou na cadeira, carta aos brasileiros. Aí a gente teve o Lula 2, tivemos outras questões. Agora vou pegar Bolsonaro. Se elegeu em 2018, não, eu vou governar sem centrão, eu vou privatizar tudo. Cara, ele foi um pouco mais à direita, fez algumas reformas, mas convergiu ao centro. Então, eu acho que o ponto das eleições vai ter volatilidade, não sei qual. O mercado vai reagir às palavras dos candidatos, mas eu acredito que quem sentar lá, independente de quem for, vai converger ao centro. Isso eu estou acreditando, mas depois que quem quer que seja sentar lá na cadeira,
eu vou começar a ver o que esse cara está fazendo, como ele está se movimentando, e aí eu vou tomar as minhas decisões. Então, o resumo da ópera é, para a gente, volatilidade eleitoral vai ter e é oportunidade de curto prazo. Depois que sentar lá e começar a se mover, se realmente convergir ao centro, a gente vai provavelmente ganhar dinheiro com isso, porque o mercado está muito estressado. E se começar a acontecer outras coisas, bem, daí a gente tem que ver o que está acontecendo e proteger as carteiras, fazer as movimentações que precisarem ser feitas. Agora, isso é uma coisa que pertence ao futuro. Nesse momento, a nossa expectativa é que, basicamente, quando esse fantasma da eleição sair, mesmo que as notícias não sejam tão boas, a gente acredita que o mercado pode subir pelo simples fato desse fantasma ter sido tirado da frente. Uhum. Ô Flávio, inclusive, né, até mais cedo a gente estava falando aí, você falou em volatilidade do dia hoje, né, foi um dia aí onde a gente foi muito surpreendido logo pela manhã dos dados do payroll lá, trazendo, né, uma força aí muito grande, inclusive, de emprego nos Estados Unidos. O receio de muitos analistas é que tanto lá nos Estados Unidos quanto na Europa aí realmente estão num cenário, né, de recessão, alta de inflação, e já sinalizam agora muitos, né, que o Fed deve aumentar os juros até um pouco mais aí, de uma forma mais hawkish, na verdade, para tentar conter, né, essa inflação. Quais setores que você acreditam que, né, podem ser mais impactados? Isso trazendo as consequências aqui para a gente, né? Isso pode trazer consequências para as nossas empresas brasileiras. Como que vocês estão trabalhando aí com esses números do payroll? Bom, basicamente, eu acho que quando a gente olha esses dados do mercado de trabalho, a gente enxerga que a economia americana, ela está em, vamos dizer assim, as pessoas falam em recessão técnica, mas, pô, com um mercado de trabalho desses é difícil falar. A gente chamar isso de uma recessão. Talvez a gente tenha, assim, um Federal Reserve aí, elevando os juros acima das expectativas novamente, mas na nossa visão, a gente já está razoavelmente precificado em juros lá, e a gente tem que agora aguardar e ver como as coisas vão acontecer. Até porque a gente já está vendo as commodities, por exemplo, cedendo aí ao redor do mundo, e isso também tem um impacto muito grande aí na parte de inflação deles. O nosso cenário, todo mundo falava em pouso suave. A gente não acha que vai ser um pouso suave, a gente acha que vai ser um pouso atribulado, que vai chacoalhar, mas no nosso cenário base não é recessão, não é juro americano a 6%. O impacto que a gente vai ter aqui, bom, basicamente é volatilidade, só que a gente já está num patamar assim tão barato que talvez a gente comece a ter esses eventos onde a gente vai descolar da economia dos índices americanos, como é o dia de hoje, né, lá fora caindo um pouco e a gente aqui subindo. E se o investidor ele está querendo tirar proveito deste cenário, vamos dizer assim, poxa, eu estou com medo que lá fora a recessão seja pior, que o juro seja mais alto por aqui por mais tempo, a nossa bolsa ela é muito bem servida de setores aí que são extremamente defensivos e que, inclusive, ganham dinheiro com uma taxa de juro mais alta. Porque, poxa, vamos supor, lá fora o mercado está desacelerando, aliás, não está desacelerando e o juro tem que ser mais alto e aqui o juro fica mais alto por mais tempo. Pô, então vamos para os setores defensivos que têm contratos de longo prazo ou setores que ganham com a alta dos juros. Poxa, vamos para seguradoras. Vamos para o nosso setor de bancos aí, que é um oligopólio. Vamos para nossas empresas aí de geração e transmissão de energia, que são aí ótimas pagadoras de dividendo. Então, resumindo, não é nosso cenário essa recessão no mercado americano. A gente acha que talvez mas vai ter turbulência. E se o investidor quer paz de espírito, acho que esses setores aqui no Brasil seriam os melhores para estar posicionados. E o impacto maior vai vir, por óbvio, né, nas empresas que dependem, que estão negociando a múltiplos muito elevados, ou aí empresas que se prejudiquem aí com a perda de poder de compra da população. Só que também essas empresas já apanharam tanto que talvez, mesmo com notícias ruins lá de fora, elas acabem tendo um resultado positivo, né? A gente olha o nosso setor de varejo, por exemplo, eu nunca tinha visto uma queda dessa magnitude sem ser com as empresas quebrando de fato, né?
Pois é, Flávia, era sobre esse setor de varejo, inclusive, que eu queria, né, bater um papo com você. Eu estou vendo aqui, hoje, a maioria do setor, principalmente as grandes varejistas, hoje estão corrigindo um pouco, mas se a gente olhar para essa quinta-feira, foi uma baita de uma alta, inclusive. A gente sabe que isso acaba impactando, quando se fala de juros, né, como você muito bem falou, isso acaba impactando bastante, mas eu queria entender se você avalia que mesmo com essa queda que está tendo agora, diante dessas altas disparadas que teve, isso ainda está tendo aí um bom patamar sem tanta correção, já que quando a gente fala de qualquer alta no setor é muito significativo diante, né, do tanto que elas apanharam nesse período pandemia, né? Olha, olhando para médio e longo prazo, me parece que as empresas de varejo estão baratas e que quem comprar nesse patamar de preço pode ter boas surpresas, né? Vai ter volatilidade, mas pode ter boas surpresas. E olhando para o curto prazo, a gente tem aqueles players de mercado que eles apostam na queda das empresas, né? Os famosos short sellers, aqueles caras que eles entram vendidos nas ações. Então, a gente teve uma alta bem significativa. Na nossa leitura, uma parte dessa alta pode ter sido de stops aí desses players que eles estão apostando na queda e estão com uma posição muito grande. E eles estão estopando as suas posições no mercado e isso acaba puxando para cima. Então, no curto prazo, eu acho que aquele investidor que ele for entrar, ele pode surfar essa onda, porque apesar da a gente já está com juro muito alto e a gente já está precificando, né, o fim do ciclo de aperto monetário, e isso daí pode fazer com que esses players que estão apostando na queda recomprem suas posições, e como a ação está muito barata, ela pode dar essas altas de 10%, 15% no dia. Pode acontecer mais na frente. E é para aquele investidor de médio prazo que tolera a volatilidade, nos parece interessante esse patamar de compra. Eu só não tenho como saber se é o fundo do poço, mas essas empresas de varejo nesses patamares me parece interessante. Mas por que eu falo de volatilidade? Por questões como essa aí de talvez os juros no mercado americano tenham que subir mais e aqui os juros caiam mais devagar do que a gente imagina. Mas nesse patamar de preço me parece algo razoavelmente barato, né? Uhum. Bom, Flávio, eu quero agradecer. Muito obrigada aí pelo seu tempo, né? Por estar aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Até uma próxima.